Antes de entrar na jaula contra Justin Gaethje, Ilia Topuria passou semanas dizendo a todos que era imbatível. Após meses de previsões ousadas e lixo verbal incessante, Gaethje lhe deu a primeira derrota de sua carreira. E agora lutadores em toda a UFC estão reagindo ao upset, com muitos o ridicularizando abertamente por isso. Algumas das coisas que estão dizendo são brutais. Deixe-me atualizá-lo. Apesar de ser considerado um azarão de mais de 6-1, Gaethje fez o impensável, brutalmente derrubando Ilia Topuria para capturar o título dos pesos leves no South Lawn da Casa Branca no evento principal do UFC Freedom 250 em Washington, D.C. Deixe isso afundar por um segundo. A Casa Branca, o 252º aniversário da América, o maior evento de MMA já realizado e o homem que todos diziam seria eliminado em. Ele é o que está com o cinturão. Gaethje superou Topuria em pancadas e resistência, forçando o grande favorito a se aposentar no banco. No final do quarto round, a caminho de capturar o campeonato indiscutível dos pesos leves da UFC, seu corner jogou a toalha. O mesmo homem que havia sido dizendo a todos, à imprensa, aos lutadores, o mundo inteiro que Gaethje não sobreviveria a um round, não pôde atender ao sino para o quinto round. Após uma batalha brutal frente a frente que deixou o rosto de Topuria sangrando e muito inchado, o antigo campeão corner encerrou a luta entre o quarto e quinto rounds. E quando terminou, o rosto de Topuria mal era reconhecível. Agora, nas horas antes desta luta, nos dias anteriores, Topuria não era tímido. Ele não era humilde. Ele não era respeitoso. Ele estava elétrico de confiança e queria que todos ouvissem. Topuria disse categoricamente que nunca haveria um segundo ou terceiro round, que não ia acontecer, e que ele ia nocautear Gaethje no primeiro round. Ele não sussurrou também. Ele disse no programa Pat McAfee, nas mídias sociais, em coletivas de imprensa, em qualquer lugar onde o microfone fosse apontado em sua direção. Ele disse a todos: há uma razão pela qual sou campeão mundial. Falo e comprovo. Falo a fala e ando a andadura. Ganhei o título mundial 3 vezes. E então havia o vídeo de promoção, aquele que dizia tudo sobre como Topuria via essa luta. Topuria lançou um vídeo promocional no qual colocou uma rosa branca no caixão de Gaethje. Um caixão para um homem com quem ainda não havia lutado. Um homem que estava chamando de morto antes de um único soco ter sido desferido. Gaethje disse à CBS Sports: ele pensa que é Deus, e fez um cortejo fúnebre para mim, então ele quer agir como se fosse tão respeitoso. Ele me desrespeitou a cada chance que teve. E olha, entrando nessa luta, você podia ver por que Topuria se sentia assim. Ele estava retornando à ação pela primeira vez desde que nocauteou violentamente Charles Oliveira no primeiro round de sua luta por título no UFC 317. Antes disso, ele vinha de vitórias sucessivas por nocaute sobre Max Holloway e Alex Volkanovski. 3 dos maiores pesos leves e penas que já viveram, todos desacordados seguidos. O homem havia construído um caso que era quase impossível de argumentar. Ele estava em uma série de 3 nocautes, cada finalização contra um ícone do esporte, um Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles Oliveira. Então, quando ele ficou de frente para um Gaethje de 37 anos e basicamente disse: isso é abaixo de mim, muita gente no esporte acenava com a cabeça e concordava. E foi isso que tornou o resultado tão alto. Porque no momento em que o corner parou a luta, cada lutador que havia mordido a língua vendo Topuria se chamar de rei, vendo-o enterrar oponentes antes do primeiro sino, vendo-o agir como se já tivesse escrito o final, eles tinham algo a dizer e não seguraram. Os lutadores estavam entrando online e dizendo: parabéns, JG nos fez comer nossas palavras. Mas nem todos estavam dizendo com cordialidade para Topuria. Alguns tinham uma energia muito diferente. O tipo de energia que você obtém quando um homem passou meses dizendo a todos que são abaixo dele e depois o placar prova o contrário. Para entender como é humilhante essa derrota, você precisa entender o que Topuria havia construído e, mais importante, como ele estava dizendo às pessoas sobre isso alto e incansavelmente. Quando o nome de Gaethje primeiro surgiu como um oponente em potencial, Topuria disse ao ESPN MMA de forma clara, lutando contra Justin Gaethje: eu não acho que isso vai ser algo emocionante para os fãs. Precisamos de novo sangue para a divisão. Precisamos de novas caras que venham mais famintas do que os caras que estamos acostumados a ver no passado. Pense nisso. Gaethje, um futuro membro do Hall da Fama, um campeão BMF, um dos lutadores mais emocionantes e mais perigosos na história da divisão dos pesos leves. E Topuria estava essencialmente dizendo ao mundo que era coisa velha, um nome gasto, não vale seu tempo. Gaethje retrucou dizendo: tudo que esse cara é uma farsa. Ele se chama de rei. Ele pensa que é um deus. Que desgraçado e irritante. Eu não consegui imaginar estar em uma sala com ele por 30 minutos escutando ele falar sobre si mesmo. Essa citação ressoou pela comunidade de MMA porque não era apenas um lutador desabafando. Era um lutador articulando algo que muita gente no esporte havia estado quietamente sentindo por um tempo.
A arrogância de Topuria havia se tornado seu próprio personagem. Mais alto que suas vitórias, mais alto que suas habilidades, mais alto que qualquer outra coisa ao redor dele. Até Balal Muhammad havia ridicularizado publicamente a conversa fiada de Topuria e seus objetivos de título, chamando de Síndrome de Napoleão. E Baal não estava nessa luta. Ele apenas sentiu a necessidade de opinar de fora porque a atitude de Topuria tinha uma forma de tirar reações de todos. A preparação para o UFC Freedom 250 foi uma das disputas pré-luta mais acirradas que o esporte viu em anos. E não era apenas sobre estilos de luta ou unificações de cinturão. Ficou profundo e sujo rapidamente. O confronto se agravou depois que Gachi fez referência ao divórcio recente de Topuria e sugeriu que não gostaria de ser colega de quarto do campeão. Topuria respondeu defendendo sua ex-esposa e acusando Gachi de ultrapassar um limite ao discutir sua vida pessoal. O confronto também funcionou como um retorno à competição após uma longa ausência causada por problemas na vida pessoal de Topuria, a saber, o recente divórcio do campeão e batalha de custódia com sua ex-esposa. Essa ausência havia alimentado muita da tensão. Gachi havia vencido o título interino enquanto Topuria estava fora. E quando Gachi ganhou a luta pelo título que havia perseguido por anos, Topuria voltou aparentemente não perdendo um passo no departamento de confiança. Gachi dobrou suas palavras, chamando Topuria de um garoto grande e insuficiente. Uma vez que chegou domingo, a palavra intervalo é interessante aqui porque na mente de Topuria, isso era uma formalidade. Ele havia se comprovado repetidas vezes. Ele havia derrotado todos. Ele havia falado em todos os preparativos e depois apoiou com os punhos. Sua confiança não era infundada. Foi construída sobre um corpo de trabalho que era quase sem precedentes na história do UFC moderno. E aqui está o problema com essa confiança. O mundo inteiro do MMA assistiu à sua construção luta após luta, coletiva de imprensa após coletiva de imprensa. Toda vez que ele chamava alguém, toda vez que dizia algo ultrajante, depois fazia exatamente o que havia dito. A arrogância crescia. E assim também as pessoas esperando pelo dia em que finalmente o alcançaria. Depois de uma carreira repleta de guerras de atrito, o Gachi de 37 anos era amplamente acreditado estar além de seu auge entrando nesta luta. Ele era um azarão de um país inteiro. Ele era suposto ser o nome mais recente na lista de Topuria, a lenda envelhecida mais recente a ser enviada para casa com uma derrota. Topuria havia até mesmo preparado um caixão para ele. Isso era teatro. Isso era uma conclusão predeterminada, exceto que Gachi não havia lido o roteiro enquanto Topuria estava fazendo cortejos fúnebres e dizendo ao mundo que a luta não sairia do primeiro round. Gachi estava em um espaço mental totalmente diferente. Eu amo você sabendo que você vai me nocautear porque quando chegar ao segundo round e chegar ao terceiro round, você vai estar como, falei todo esse rebanho. Isso não era bravata. Era um homem que havia estudado o plano e o plano dizia sobreviver ao fogo inicial, tornar feio e depois virar a maré. A mentalidade de Gachi entrando era cristalina. Ele diz, eu sabia que teria que passar pelo primeiro round. Suas habilidades são incomparáveis quando estamos frescos. Mas minha durabilidade, tenacidade e coração me levarão pelos primeiros rounds. E ninguém pode me superar no round 3. E é exatamente assim que aconteceu. Gachi saiu com jabs e chutes de perna cedo. Topuria disparou de volta com um chute de bezerro. Gachi respondeu com um uppercut e um chute na cabeça. Eles se conectaram com mãos direitas em ambas as direções. Dois homens testando a voltagem nos socos um do outro. O primeiro round foi de Topuria. Ele tinha Gachi em apuros. Trabalhou o corpo, foi para submissões. Topuria destruiu Gachi com socos no corpo e Gachi caiu. Topuria tomou a montagem. Gachi virou as costas. Topuria foi para a chave de braço. Gachi defendeu. Triângulo chocarbar novamente. Gachi defendeu novamente. Era o tipo de round que fazia Topuria parecer um profeta. Mas então veio o round 3 e tudo mudou. Depois de se recompor com um momento descontraído no banco, Gachi saiu para o round 3 como um homem renascido, derrubando Topuria com uma combinação monstruosa e depois ferindo repetidamente enquanto o campeão desesperadamente tentava sobreviver. Do nada, Gachi seguiu um jab com uma mão direita pesada que machucou muito Topuria. Ele lançou um chute na cabeça que foi parcialmente bloqueado. Depois ele desferiu um trio de socos, continuando a construir impulso enquanto Topuria estava agora sangrando e inchado ao redor de ambos os olhos. O Sulon da Casa Branca, o endereço mais prestigioso dos Estados Unidos, ficou completamente silencioso nas sessões que haviam estado torcendo pelo campeão. Porque o que estavam assistindo agora não era a luta pela qual haviam sido vendidos. Topuria não estava finalizando o Gachi no round 1. Topuria era o que estava sangrando. Topuria era o que tentava se manter. No final daquele frame, o rosto de Topuria mal era reconhecível, e a luta quase terminou ali quando médicos passaram um minuto extra examinando entre os rounds. Após muito debate, a luta foi autorizada a continuar no round 4. Gachi depois disse, eu disse a mim mesmo que ia perder.
Eu disse a mim mesmo que ia ser humilhado para que eu pudesse ir ao meu lugar mais primitivo e cavar fundo, e tive que fazer isso. Esse cara me colocou em apuros. Ele balançou meu queixo, queimou meu fígado, e eu aguentei. Essa é a diferença entre esses dois homens nesta luta. Um entrou dizendo ao mundo sobre sua grandeza. O outro entrou preparado para ser humilhado e usou isso como combustível. Um já havia escrito o final. O outro se recusou a aceitar qualquer final que não terminasse com sua mão levantada. O round 4 passou e desapareceu. Ambos os homens jogaram tudo que tinham, e quando o round terminou, Topuria sentou-se em seu banco e não se levantou. Quando um lutador passa meses dizendo ao esporte que está acima disso e depois perde, a resposta do vestiário nunca é silenciosa. E desta vez, o mundo do MMA não desperdiçou um único minuto. No momento em que a mão de Gachi subiu, as mídias sociais se iluminaram com lutadores que tinham algo a dizer, e a variedade dela de choque genuíno para alegria mal contida pintou um quadro de quanto a personalidade de Topuria havia desagradado as pessoas. Um lutador postou: "Você não consegue escrever um final melhor para um card já histórico." O enorme azarão americano conseguiu no evento principal. Absolutamente insano. Essa energia, a ênfase em Gachi ser o azarão, ser o americano conseguindo isso estava em todos os lugares. Não era apenas parabenizar Gachi. Era saborear a queda. Francis Ngannou postou: "Nunca conte Justin. Parabéns, campeão. Você nunca me decepcionou." Nanu, possivelmente o soco mais duro na história do esporte de combate, tomando um momento no período imediato para torná-lo pessoal e dizer: "Você nunca me decepcionou." Isso não é apenas cortesia pós-luta. Esse é um homem que se importava com esse resultado. E então havia aqueles que nem mesmo se preocuparam em fingir. Múltiplos lutadores estavam abertamente dizendo: "Parabéns, JG. Nos fez comer nossas palavras." O que soa como humildade, mas também é um reconhecimento silencioso de que o esporte estava esperando por isso, que todos tinham apostado em Topuria porque o currículo exigia isso, mas que ninguém ficaria particularmente arrasado se Gachi os provasse errado. A zombaria nem sempre era alta e direta. Alguns estavam na textura do que as pessoas escolheram dizer. Ninguém estava postando qual uma performance corajosa por Topuria. Ninguém estava ocupando espaço para defender seu legado ou fazer desculpas pela perda. O quarto, toda a sala do MMA estava apontada inteiramente para Gachi. E nesse silêncio ao redor de Topuria, havia sua própria declaração. Lembre-se, este é um homem que postou um vídeo de caixão. Um homem que disse que Gachi não era emocionante para os fãs. Um homem que disse ao mundo inteiro que terminaria no round 1 e depois foi para a batalha por 4 rounds antes de seu corneiro puxar. O esporte tem uma longa memória, e não esquece quando alguém o torna pessoal. Os pés de Gachi, considerando as circunstâncias, são um dos maiores upsets na história do UFC. E quando um homem passou tanto tempo dizendo a todos que é imbatível, o upset não apenas bate como um upset, ele bate como uma piada. Uma piada muito cara, muito pública. Os lutadores estavam dizendo coisas como: "Este é o melhor que Justin já se viu." E a implicação incorporada nesse elogio é que Topuria trouxe o melhor em Gachi, que em vez de caminhar para um cordeiro, Gachi caminhou para uma máquina de motivação. Quanto mais Topuria falava, mais fome Gachi tinha. E a comunidade de MMA podia ver isso. Eles poderiam ver que a arrogância de Topuria não lhe deu uma vantagem, deu a vantagem ao seu oponente. Depois de uma carreira repleta de guerras de atrito, Gachi era amplamente acreditado estar além de seu auge, mas ele brilhou naquele momento e depois o fez de uma forma ainda mais alta, criando um upset para um dos lutadores classificados peso por peso do esporte. E o vestiário sabia disso. Eles haviam visto Topuria descartar Gachi como relíquia não emocionante. Eles haviam assistido ao vídeo do caixão. Eles ouviram dizer a todos que era o rei em cada tela. E agora estavam vendo um azarão de 37 anos além de seu auge sair da Casa Branca com o cinturão. As piadas se escreveram. Há um tipo específico de queda nos esportes de combate. Aquele em que o homem caindo ajudou a construir a altura do penhasco. Topuria não apenas perdeu uma luta em 14 de junho. Ele perdeu a luta que havia passado meses prometendo que não podia perder. Ele havia dito ao mundo: "Vou fazê-lo dormir no primeiro round. Não pisco e porque vai ser muito rápido." E de uma forma, foi rápido. Foi apenas a noite de Topuria que terminou rápido, não a de Gachi. Pense na construção desse colapso. Ele diz: "Fala e ando a andadura." Ganhei o título mundial 3 vezes. Essa era sua identidade. Essa era a fundação. Eu digo e faço. Exceto desta vez ele disse e alguém mais fez e todo o esporte estava assistindo. O vídeo do caixão,
A Rosa Branca, as imagens fúnebres para Justin Gaethje viverão em rios de destaque por anos. Não porque era corajoso, mas porque era a imagem mais vívida da soberba de Topuria e o universo respondeu com uma parada de corner do quarto round. Topuria havia colocado uma rosa branca no caixão de Gaethje. Agora Gaethje tem seu cinturão e a zombaria não está vindo do nada. Está vindo de todos os lugares para onde Topuria nunca apontou sua confiança. Cada lutador que ele descartou, cada oponente que chamou abaixo dele, cada quarto em que entrou como se já tivesse ganho a luta. O mundo do MMA tem uma forma muito específica de lidar com esse tipo de confiança quando se quebra e não é fácil. Com esse resultado, Gaethje escreveu não apenas o capítulo de carreira mais improvável do final, mas também um dos melhores resultados para um lutador americano na história do MMA. E cada lutador reagindo, cada nome inundando as mídias sociais com parabéns para Gaethje também está sem dizer isso diretamente fazendo um comentário sobre o que veio antes da luta. Os descartes, o caixão, a promessa de nocaute do primeiro round que nunca veio. Um lutador disse, que noite. Você não consegue escrever um final melhor para um card já histórico. O enorme azarão americano conseguiu no evento principal. Um final melhor. A palavra final está fazendo muito trabalho naquela sentença. Porque para Topuria, isso não era apenas uma perda no registro. Era o final de uma história muito particular que ele havia estado contando sobre si mesmo. A história do homem que nunca perde, que sempre cumpre suas promessas, que fala e depois anda. Ele havia dito ao ESPN MMA que lutar contra Gaethje não seria algo emocionante para os fãs. Em vez disso, tornou-se um dos maiores upsets na história do esporte. No gramado sul da Casa Branca diante do mundo, Topuria agora carrega sua primeira perda profissional. Justin Gaethje derrotou Ilia Topuria via TKO no final do round 4 por parada do Dr. Topuria agora é 17-1. O recorde invicto se foi. O vídeo do caixão vive e todo o vestiário do MMA. As pessoas que ele chamou de coisa velha. As pessoas que ele disse que não eram emocionantes. As pessoas que ele enterrou antes de um sino tocar, todas elas têm recibos e estão gastando. Há uma versão da história de Topuria onde o retorno é poderoso, onde um homem reconstrói de sua primeira perda, volta humilhado e mais faminto, e recupera o que é dele. Essa história ainda está disponível para ele, mas começa aqui. Começa nas ruínas da noite que prometia ser curta. Que durou 4 rounds e terminou com seu corneiro puxando antes dos rounds do campeonato. Os pés de Gaethje, considerando os upsets na história do UFC, e os lutadores que estão rindo, postando, reagindo. Eles não estão apenas reagindo a um resultado de luta. Estão reagindo a anos de estar na extremidade receptora de eu sou o rei, sou o melhor, não pisque. Estão reagindo a um homem que apostou tudo em sua própria invencibilidade e perdeu no maior palco que o UFC jamais construiu. Não pisque, ele disse, e eles não piscaram. Eles assistiram cada segundo.